A história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada One Night Fight. A professora Carla acaba de completar 41 anos este ano. A idade de uma mulher madura. E seus olhos viram muitas coisas. O coração provou todos os sabores agridoces da vida humana. Na casa de telhado de telhas localizada ao lado da estrada recém-inaugurada. Todas as manhãs as pessoas veem a silhueta de Miss Carla regando as flores de confete. Suas mãos descobrindo suavemente os fios de cabelo que estão soltos em suas bochechas. Sua figura é tão vagarosa quanto uma canção triste. Mas poucas pessoas sabem. Naquela pequena casa, um homem estava deitado em uma cadeira de rodas, olhando silenciosamente para a varanda. Seu marido, Eric. Antigamente, o Sr. Eric costumava ser o capataz da oficina de carvão. Uma pessoa dinâmica e engenhosa, que dizia qualquer coisa que fosse um trabalhador que ouvia os rumores. A senhora Carla costumava amá-lo por causa de sua bravura. Sua voz profunda e suas mãos eram bonitas, mas cobras. Ele era o modelo do homem em quem ela sonhara confiar por toda a vida. Mas onde a vida agradaria a alguém? 3 anos atrás, o colapso de uma mina de carvão de repente varreu tudo. Eric escapou da morte, mas suas pernas não eram mais sentidas. Desde então, ele está em uma cadeira de rodas. Seus olhos olhando para o jardim da frente como um pequeno céu. O único lugar que ele pode ir. No início, Dona Carla o amava muito. Era frugal, ensinando e cuidando do marido ao mesmo tempo. Todas as noites, ela se sentava esfregando os pés dele, enxugando o suor no meio das noites sufocantes de verão. Mas então, dia após dia, apenas se transforma em tédio. O homem que antes era um ombro agora é apenas um fardo. Eric gradualmente se transforma em uma sombra indefesa, mal-humorada, irritável ou mal-humorada. Quanto a ela, em meio a palestras literárias sobre amor e humanidade, muitas vezes teve que parar porque seu próprio coração tremia ao ler palavras vagas. Algumas noites, a mulher ficava ouvindo o som do vento do lado de fora da porta e parecia que alguém a chamava para voltar como pessoa. A professora Carla ainda está linda como sempre. Seu cabelo era na altura dos ombros. Às vezes ligeiramente enrolado. Às vezes amarrado para o alto. E seu pescoço era branco. Todas as manhãs, quando chegam à escola, os alunos ainda sussurram: "A senhorita Carla está linda em qualquer cor ao dai hoje." Ela apenas riu. Aquele sorriso salgado fez seus colegas, homens e mulheres, desviarem o olhar, mas só ela sabia que o sorriso era uma casca fina que escondia o vazio. Ela era como uma pessoa que sonhava com calor, ansiava por um olhar, ansiava por uma frase que fizesse seu coração tremer. Então, um dia, o prédio em frente à sua casa começou a crescer. O som de perfuração, cinzelamento e o riso alto dos construtores agitaram toda a esquina. Entre eles, o mais proeminente foi Murilo, um construtor de 25 anos de pele escura e sólido como pau-ferro. Ele costumava usar uma velha blusa cor de mingau. Seus ombros rolavam e toda vez que ele levantava um saco de cimento, todo o grupo olhava. Sua boca estava rindo sem parar, brincando de todas as maneiras, às vezes cantando velhas canções de amor. Essa voz rouca deixa o ouvinte irritado e sugado. Ele era extravagante, mas engraçado. A professora Carla parou um pouco quando o viu pela primeira vez. Não por causa de sua beleza, mas por causa da figura confiante, animada e enérgica que ela havia esquecido há muito tempo. Da varanda do segundo andar, a professora Carla olhou para baixo e viu que ele estava em um andaime. Suor escorrendo pela espinha e o sol brilhando em sua pele bronzeada.
Ele olhou para cima, encontrando o olhar dela. Aquele olhar foi apenas fugaz por alguns segundos. Mas foi o suficiente para fazê-la engolir um pouco. E apressadamente se afastou como se estivesse com medo de ser pega. O coração da professora Carla bateu rápido. E ele, depois de enxugar o suor, apenas riu sem entusiasmo. O tipo de risada travessa de alguém que sabia que estava sendo notado. Nos dias seguintes, como hábito, toda vez que voltava do ensino para casa, a senhora Carla ia até a varanda para ver o trabalho. Ela disse a si mesma para olhar para ele por diversão, para aliviar sua tristeza. Mas na verdade seu olhar só parou em Murilo. A figura dele sentado descansando, as mãos nos joelhos, os olhos sonhadoramente olhando para longe. Tudo a deixou curiosa e sentiu seu coração bater mais forte. Uma tarde, ela carregou água para o quintal e o viu de pé contra um poste de energia, segurando uma garrafa de água filtrada. Ela hesitou e então levantou a voz. O que você é? Você está com tanta sede de sol? Beba este copo de água temporariamente. Ele se virou. Seus olhos estavam brilhantes e seu sorriso era indiferente. Sim, eu agradeço. Ah, e você sou eu na casa do outro lado da rua. Professora de literatura em uma escola secundária. A senhorita Carla respondeu, sua voz gentil e arrogante. Professor? Ele riu. Ela parecia mais jovem do que eu pensava. A frase simples fez o rosto da senhorita. Ela sorriu levemente e estava prestes a se afastar quando ele acrescentou: a água que você dá é muito melhor do que a água da nascente. Talvez seja porque você ri. Ela olhou para ele levemente, seus olhos brilhando como se ela tivesse acabado de ondular água. A maneira como ele falava, esse tipo de meia-verdade e meio brincadeira era estranha. Não a deixava desconfortável, mas a fazia se sentir feliz. A partir daquele dia, toda vez que ele trabalhava na frente da casa, ela trazia a água, como se acidentalmente, mas deliberadamente. Quanto a ele, toda vez que a via saindo do portão, ele enxugava as mãos nas calças, acariciava o cabelo dela e dizia aos amigos: ei, tenho uma aula de tutoria esta tarde. Os amigos riram. Ele riu junto. E a senhorita Carla na varanda apenas franziu os lábios levemente. Sabendo de tudo, ouvindo tudo, mas não com raiva. Algo se agitou em seu coração. Algo que era quente e pecaminoso. Como se ela tivesse ressuscitado. À noite, quando Eric estava dormindo, a senhorita Carla estava deitada de frente para a janela, ouvindo insetos cantando no jardim. Ela pensou nele, o construtor sorridente e de pele escura. Pensando na voz rouca quando ele chamou, professor. Ela sorriu vagamente e depois se virou para olhar para o marido surpreso. Ele ainda estava deitado ali. O rosto calmo, a luz da luz noturna brilhando em seus lábios secos. Inconscientemente, ela se sentiu sufocada, a culpa se insinuando, mas não conseguiu superar a ambiguidade. É verdade que, mesmo que uma mulher tenha moralidade e conhecimento, em algum momento ela ainda é uma pessoa que precisa ser amada, vigiada e ouvida com palavras gentis. Na manhã seguinte, Murilo parou deliberadamente na cerca de sua casa, pegando emprestado algumas ferramentas. Ela o tirou. As mangas arregaçadas ligeiramente e um leve cheiro flutuava ao vento. O professor é tão habilidoso. Você ainda pode carregar um balde de água com as mãos tão vazias? Ele brincou. Eu posso fazer mais do que você pensa. Ela respondeu, seus lábios curvados ligeiramente, seus olhos meio brincando, meio reais. Ele riu, seus olhos de elite brilhando com luz. Você acredita nisso? Qual professor disse qual frase? Eu ouvi isso. Não diga miscelânea. As pessoas ouviram que o professor seduziu o jovem.
Oh, quem atraiu quem ainda não sabe. Os dois se entreolharam em silêncio por alguns segundos. A corrente de ar através da cerca carregava o cheiro de cimento. O sol ia até o cheiro suave de mulheres. Carla se virou, mas seu coração ainda estava batendo forte. Ela não sabia por que estava feliz por causa da provocação de um jovem trabalhador. Talvez fosse porque ele era direto e não falso. Talvez fosse porque ele dizia coisas que ela não ouvia há muito tempo. Desde então, todos os dias o projeto é encarado como um pequeno palco. E ela, o público fiel, é um público fiel. Toda vez que ele ria, ela ria. Toda vez que ele gritava, ela levantava os olhos para olhar para ele. Ele começou a chamá-la pelo próprio nome, Senhorita Carla. A voz era longa, meio provocadora, meio doce. Ela fingiu estar irritada, mas esperava por essa ligação todos os dias. E Eric ainda está em uma cadeira de rodas em casa. Às vezes chamando sua esposa, irmã. Eu costumo sair hoje em dia. Eu apenas rego as plantas para deixar cool e saudável. Ela respondeu. Seus olhos olhavam para o prédio em frente, onde Murilo trabalhava como construtor. Eric apenas murmurou baixinho e se virou. Aquela coisa estranha a fez se sentir vazia. Ela o ama, mas não o ama mais o suficiente para se conter. À tarde, choveu muito. No intervalo, Murilo correu na chuva. Senhorita Carla, você pode me deixar ficar um pouco? Ela ficou um pouco confusa e então abriu o portão. Entre. Está tão úmido. Está frio agora. Ele estava na varanda, a água fluindo em seus cabelos. Sua camisa grudada em seu corpo. Cada fibra de seus músculos sólidos sob o pano molhado. O ar ficou quieto. O som da chuva caindo um pouco. O vapor subindo. Ela e os olhos dele involuntariamente se entreolharam. Por um momento. Apenas por um momento. Mas era como se um pequeno fogo estivesse queimando naquele espaço úmido. A professora Carla se afastou apressadamente e disse com a voz perdida: Eu vou pegar uma toalha. Ele apenas disse que sim. Sua boca estava sorrindo. O sorriso de alguém que sabia que acabara de tocar algum fio frágil no coração de uma mulher. Naquela noite, a professora Carla não conseguia dormir. O som da chuva na varanda continuava flutuando. Misturado em sua mente estava a imagem dos ombros, olhos e sorriso de Murilo. Ela se perguntou o que estava fazendo. Mas quanto mais ela se perguntava, mais sentia seu coração batendo mais forte. Ela sabia que um incêndio havia brilhado e, se ninguém o apagasse, ele cresceria. Desde a chuva daquela tarde, parecia haver um fio invisível entre Carla e Murilo. E ninguém falava muito, mas cada olhar, cada sorriso, cada leve olhar para o canto do olho era como uma palavra tácita. De manhã, quando a senhorita Carla abriu a porta para varrer o quintal, ele já estava do outro lado da rua. A blusa gasta, as costas cobertas de orvalho e a boca cheia de cigarros. Ao vê-la, ele sorriu. A professora acordou cedo. A senhora Carla respondeu suavemente, com a voz distraída: as pessoas que têm muitas coisas para pensar sobre o sono não conseguem dormir. E eu penso pouco. Comem bem e dormem bem. Mas por que você não tenta? Ela olhou para ele. Eu não sou tão velha quanto você para ser despreocupada. Oh, com que idade você não pode rir? O riso também é um remédio. Depois que ele terminou de falar, ele inclinou o pescoço e riu. E sua voz ecoou por todo o caminho até a varanda. A senhorita Carla estava prestes a se afastar, mas seus lábios continuavam se curvando. A maneira como ele falava era inculta, não habilidosa, mas tão honesta que não deixava o ouvinte com raiva. Daquele dia em diante, a professora Carla começou a se ocupar mais com pequenos motivos.
esfregar a varanda, secar roupas, regar as plantas, arrancar ervas daninhas, tudo ao redor do pátio com vista para o prédio. Às vezes, ele fingia pedir uma tesoura, uma vassoura ou até mesmo um chá. Os trabalhadores da equipe viram isso e provocaram: Murilo, beba a água do professor para sempre e depois vá para a aula ensinar. Ele apenas riu: bem, aprender a ler é difícil. Mas o riso do professor deve estar longe de terminar. A senhorita Carla franziu os lábios ligeiramente. Ela sabia que essas piadas eram meio reais e meio falsas. Mas não conseguia parar. Havia um sentimento estranho em seu coração. Culpa ali, medo e alegria. Faz muito tempo que ela não sente que era capaz de viver. Viver da maneira certa. Ao meio-dia, quando o sol estava escaldante, os trabalhadores faziam uma pausa. Ela frequentemente o notava deitado sob as árvores, as mãos nos joelhos, os olhos turvos. Aquela figura preguiçosa, mas espontânea, de alguma forma fez seu coração se recuperar. Ela achava que um homem comum que vivia assim, às vezes tinha mais charme do que plágios, que só sabia dizer coisas boas. À tarde, quando ela voltava do ensino, ela parava no supermercado no final do beco. Ela comprou mais algumas frutas. Frutas de lágrima, que ela sabia que ele costumava vender provocações. A professora Carla tem comprado coisas que os artesãos gostam hoje em dia. Certo? Ela apenas sorriu e respondeu levemente: eles trabalham duro. Só compram por diversão. Então ela caminhou rapidamente, com medo de que as pessoas vissem seu rosto ficar vermelho. À noite, quando Eric estava dormindo, Carla sentou-se à mesa e abriu o livro do plano de aula e não conseguia ler uma linha. A luz amarela brilhou na foto do casamento pendurada na parede. A foto foi tirada há 15 anos, quando ela ainda estava radiante em um aldaie branco. E o Sr. Eric se levantou e sorriu. Agora tudo é diferente. Ele está quieto, irritável, autista. Quanto a ela, ela ainda era ela, apenas negligenciada por muito tempo. Naquela noite, ela sonhou. No sonho, ela se viu de pé no meio de um campo ensolarado. Murilo surgiu do nada, segurando um ramo de flores silvestres na mão. E sorriu sem entusiasmo: mestre, eu te dou. Ela estendeu a mão para aceitá-la. A flor caiu no chão. Ele se abaixou para pegá-la e sua mão acidentalmente tocou a dela. Ela se assustou ao acordar. Do lado de fora da varanda, a lua pairava no ar e a brisa soprava suavemente. Ela colocou a mão no coração. Seu coração batendo tão rápido que ela podia ouvi-lo claramente. Ela suspirou e disse a si mesma: estou tão quente. Senhorita Carla. Mas na manhã seguinte, quando ouviu o chamado de Senhorita Carla, do outro lado, ela ainda sentiu seu coração bater levemente. Ele veio com algumas bananas e disse com uma voz travessa: eu dei para o professor. As bananas que plantei lá. Não há remédio. A senhorita Carla riu. Você dá para mim ou para o meu aluno? Para você. Meus alunos ainda não têm. Você é muito bom em falar. Temo que eu ache que é verdade e então você tem uma reputação. Qual é o som, senhorita? As pessoas elogiam você por saber que você é uma boa pessoa. Os dois se entreolharam novamente. Seus olhos entrelaçados ao sol. E aquele breve silêncio pareceu falar mais do que 1000 palavras. Assim, o relacionamento cresceu em silêncio. Pessoas de fora olham para ele e pensam que é apenas um professor que ama jovens construtores. Mas apenas por ficar perto. As pessoas verão algo ambíguo em cada olhar. A professora Carla começou a prestar mais atenção nela. Ela mudou para um novo aldaie, escolhendo uma cor clara, mas lisonjeira. Quando ela se olhou no espelho, ela sorriu levemente para si mesma.
O sorriso da mulher que sabia que ainda era bonita. Murilo também era observador. Ele a via de forma diferente. Via o leve cheiro de perfume toda vez que ela ia até o portão. Via seu cabelo levemente enrolado e balançava ao sol. Uma vez ele disse baixinho: Senhorita Carla, você cheira mal hoje. Ela fingiu ser solene. Você só pode dizer diversos. Estou dizendo a verdade. Se você passar pelo projeto, devemos ter tirado uma folga do trabalho para sentir o cheiro do vento. As palavras a fizeram se afastar. Mas havia algo dentro como um jato de água fresca em seu coração. À tarde, o trabalho terminou e os trabalhadores voltaram gradualmente. Ele ainda se demorou. Consertou os tijolos e disse ecoando: Senhorita, você está livre amanhã? Estou planejando fazer uma pequena barraca na sua varanda para impedir a entrada do sol. A senhorita Carla hesitou um pouco. Você está livre? Eu fiz isso por você. Não cobrei por isso. Porque é por minha causa? Porque você é uma dama. Porque você é linda. Ela abaixou a cabeça ligeiramente e não respondeu. Seu coração batendo forte. Suas bochechas estavam quentes. Pela primeira vez em muitos anos. Alguém disse a ela uma frase tão simples que fez todo o seu corpo tremer. Ela não dormiu naquela noite. O som da cadeira de rodas de Eric chacoalhando para o lado. O vento na varanda soprando através do velho telhado de telha. Ela olhou para o teto. Pensando na frase, eu sou uma dama porque você é linda, que ele havia dito. Apenas uma frase, mas em seu coração ecoou para sempre. Ela sabia que estava no reino frágil entre a razão e a emoção. Mas a parte humana dela, a parte fraca e sonhadora estava prevalecendo. Então chegou o domingo, e ele realmente trouxe a escada como uma cobertura na frente de sua varanda. Ela fez um bule de chá, colocou alguns bolinhos na mesa e esperou timidamente. Ele trabalhava rápido e feliz. E a cada poucos minutos dizia: Mestre, esta árvore é para eu sustentar. Professor, este lugar é muito alto. Não fique muito perto. Ela apenas riu. A maneira como ele chamava de professor todas as vezes soava educada e provocadora. Quando ele descansou as mãos, ele tomou um gole de chá e elogiou: Você faz um chá delicioso. Beba tão doce quanto o sol. O que quer que você diga. Você quer dizer isso? Você quer dizer? Quero dizer. Eu acho você tão fofo. Desta vez ela não respondeu. Ela olhou para o quintal e fingiu não ouvir. Mas suas mãos ainda tremiam levemente por um momento. Ele saiu. Ela a viu no portão. E quando ele se virou e disse: Eu voltarei amanhã. Ela assentiu levemente, seus olhos brilhando. Naquela noite, Carla sentou-se no espelho por um longo tempo. A escova na mão, esquecendo de escovar o cabelo. No espelho, a mulher de 41 anos olhou para ela com olhos estranhos e familiares. Os olhos da pessoa apaixonada. Ela sorriu suavemente e de repente suspirou. Ela soube a partir daquele momento que havia entrado na zona de perigo. Onde a razão não era mais forte o suficiente para recuar. Mas nada. Sua vida foi passada em dias frios como papel. Agora, apenas uma pequena faísca era suficiente para aquecer seu coração. Durante a noite, os sinos distantes da igreja tocavam todas as vezes. Ela estava deitada de frente para a janela. Fechando os olhos ligeiramente, apareceu a imagem de Murilo. Um meio sorriso, uma voz rouca, uma figura cheia de vitalidade. Uma lágrima caiu, tanto lamentando quanto compreendendo seus próprios instintos. Ela sabia que a partir de amanhã ela não seria mais uma professora comum. Carla. E do outro lado da rua Murilo. O construtor de pele escura e olhos afiados sabia disso.
Um dia, pela manhã, a luz do sol penetrou no dossel vermelho brilhante da fênix, brilhando no corredor onde a professora Carla ainda caminhava todos os dias. O som dos alunos ecoando na sala de aula misturado com o cheiro de giz branco fez o espaço parecer borrado. Na névoa fina da nostalgia e dos sonhos secretos, a senhora Carla estava no pódio, segurando o giz na mão, os olhos perdidos em algum lugar entre o som do vento e a risada estridente dos alunos. Da janela, ela viu que do outro lado da rua havia uma construção inacabada. O som de cinzelamento e os aplausos dos trabalhadores ecoaram. E entre aquelas regatas suadas, Murilo se destacou como uma chama. Ele estava usando um capacete desalinhado. Sua pele morena suava ao sol. Seus músculos rolavam e suas mãos fortes levantavam cada tijolo. Toda vez que ele levantava o rosto, aquele sorriso malicioso era como algo tocando o coração da mulher de 41 anos do outro lado da porta da sala de aula. A professora Carla ficou assustada quando ouviu a voz de sua aluna chamando, senhorita. Onde você veio pregar? Ela sorriu sem jeito e disse, não deixe passar. Ah, vamos para a parte prática. Livro página 48. Mas não havia palavras em sua mente. Tudo o que restava era o físico de Murilo. Aquele sorriso e a maneira como ele olhava para a escola como se soubesse que alguém estava olhando. À noite, a senhorita Carla deitou-se com o marido Eric. O som do velho ventilador sibilando uniformemente. Na cama, Eric inclinou a cabeça. Ofegante, ronco pesado, cheiro de remédio esfregando, cheiro de roupas do quintal, cheiro de mofo do cobertor que não era lavado há muito tempo. Tudo se combinou em um cheiro que a senhorita Carla achou cada vez mais desagradável. Ela ficou imóvel, os olhos bem abertos e olhando para o teto variegado. Seu coração disparando com uma vaga emoção. Ao mesmo tempo lamentável e entediada. Lamentável e sufocada. O homem ao lado dela. Que tinha sido um apoio. Uma vez forte. Uma vez uma fonte de orgulho. Agora era apenas um velho corpo indefeso sentado em uma cadeira de rodas ao redor do quintal. E ela ainda é a professora Carla com um sorriso que faz muitas pessoas se lembrarem para sempre. Mas seu coração se esgotou. Toda vez que a noite cai, o som dos grilos cantando no jardim parece evocar a solidão. Na noite em que se virou, de repente viu aparecer em sua mente a imagem de Murilo. Aquele sorriso, aquele olhar em seus olhos e o cheiro de suor de homem misturado com cal e argamassa. Ela vagamente o ouviu chamando seu nome, rouco perto de seu lado. Um dia, a senhorita Carla sonhou que ele era tão vivido a cada respiração. Nesse sonho, ele riu, estendeu a mão e tocou o cabelo dela. E o cheiro de sol e cimento era quente. Ela se viu tremendo, seu coração batendo forte, seus lábios secos. E então ela acordou assustada. Suas roupas encharcadas de suor. Seu rosto queimando. Suas roupas molhadas como se ela tivesse acabado de passar por uma tempestade. Ela se sentou rapidamente e gentilmente saiu da cama. Com medo de acordar Eric. Descalço caminhou levemente até o banheiro. O som de água borbulhante soou no meio da noite tranquila. Ela derramou água no rosto e no pescoço. Depois se olhou no espelho. Suas bochechas ainda estavam rosadas. Seus lábios ainda estavam frescos e sua pele ainda estava lisa. Embora ela tivesse mais de 40 anos. Ela franziu os lábios e sorriu levemente. Mas aquele sorriso era um pouco triste. Um pouco zombeteiro. O professor também sabe sonhar? Ela olhou para as gotas de água caindo de seu queixo. Rolando e, naquele momento, ela sabia que uma parte de si mesma estava voltando à vida. A parte que ela enterrou por muitos anos em palestras. No som da escrita com giz.
nas noites cuidando de seu marido doente. Quanto a Murilo, ele não é melhor. Desde o dia em que viu os olhos da professora Carla observando-o, ele sentiu como se a eletricidade estivesse correndo por todo o seu corpo. À noite, no calor sufocante do dormitório, ele se deitava de costas, lembrando-se do sorriso dela, lembrando-se de seus olhos que eram tímidos e desafiadores. Ele era uma pessoa que havia experimentado muitos amores estranhos, mas ninguém o deixava tão fortemente atraído quanto aquela mulher. Gentil e misteriosa, fraca e estranhamente encantadora. Todas as manhãs, ele escolhia deliberadamente um lugar para trabalhar perto do portão da escola. Quando ouviu o som do tambor anunciando o tempo, ele olhou para cima, apenas esperando ver a figura do professor no aldaie. E embora ela fingisse não vê-la, toda vez que passava pelo portão, seu coração batia forte e suas mãos tremiam levemente como uma estudante adolescente. Às vezes, ele provocava seus colegas de trabalho. Ei, há uma professora ali que parece muito crítica. O tipo de mulher que faz os meninos da cidade apertarem os olhos. Todo o grupo riu e olhou para o portão da escola. Seus olhos estavam longe, meio reais e meio brincando. Uma tarde, o sol estava como fogo derramando. A professora Carla voltou do mercado. Apenas uma camisa fina na mão era o aldaie apertado na mão. Ele estava descansando sob a copa da figueira de bengala e, quando a viu passar, levantou-se e cumprimentou. A professora chegou em casa tão cedo? Ela se assustou, sorriu e respondeu baixinho: sim. Esta tarde os alunos estão de férias. Aproveitei o mercado para comprar algumas coisas. Ele olhou para ela e um meio sorriso apareceu. Um professor que vai ao mercado é tão bonito quanto um professor. Ela corou. Seu coração estava batendo rápido e ela assentiu sem jeito. Sua boca sempre sabe brincar. Mas depois de dar alguns passos, ela sentiu um calor no coração. Essa frase aparentemente descuidada a fez carregá-lo consigo a tarde toda, secando suas roupas e rindo sozinha. Nos dias que se seguiram, os dois continuaram assim, um evitando, o outro procurando uma desculpa para se aproximar. Bastava um olhar. Não havia necessidade de palavras. Não havia necessidade de tocar as mãos. As emoções eram como uma corda forte, tão tensas que apenas um sopro de vento era suficiente para vibrar. Naquela noite, enquanto o vento soprava pelo batente da porta, a senhorita Carla estava deitada em silêncio ouvindo o som da chuva caindo do lado de fora do telhado de telhas. Ela silenciosamente chamou o nome dele em seu coração. Apenas um nome fez seu coração tremer. Ela sabia que, uma vez que o coração de uma mulher fosse batido, cada motivo era apenas uma piada do destino. E ela, uma mulher de 41 anos, costumava ficar entre muitos alunos para ensinar sobre a ética da lealdade e do altruísmo. Agora é ele quem não se atreve a se olhar no espelho por muito tempo. Porque tem medo de que seus olhos reflitam algo difícil de colocar em palavras. Na manhã da primeira semana, o céu estava excepcionalmente claro. A luz do sol inclinada através das fileiras em frente ao beco brilhava no rosto da professora Carla, que estava ocupada limpando o quintal. O som de rodas chacoalhando atrás dele. Eric se virou novamente, seus olhos olhando para sua esposa contemplativamente. Ele ainda estava em silêncio. Seus olhos nublados e tristes como uma camada de poeira em um telhado de ferro corrugado. E a senhorita Carla no azul aldaie estava estranhamente fresca. Seu sorriso se alargou como se não houvesse feridas em seu coração. Mas só ela sabia. Toda vez que Eric tentava se aproximar, ela sentia uma onda de tristeza misturada com um pouco de sufocamento em seu coração. Do lado de fora do portão,
As risadas dos construtores ecoaram. Murilo gesticulava para os amigos, com a voz abafando o som do vento. Ele enxugou o suor da testa e assobiou. Sua voz tão arrogante e forte que a professora Carla teve que olhar para ela. Era apenas um olhar fugaz. Mas foi o suficiente para os dois olhos se encontrarem. Murilo sorriu. Aquele sorriso era meio provocador, meio familiar. E a professora de repente sentiu seu coração palpitar, como se pisasse em um fino pedaço de vidro. À tarde, depois da escola, a senhora Carla chegou em casa mais cedo do que o normal. Ela caminhou pelo prédio, tentando fingir ser casual, mas seu coração estava se mexendo. Murilo estava cimentado, seus ombros nus tonificados, seus músculos se destacando sob a poeira branca. Ele olhou para ela e disse com indiferença: "A professora Carla chegou em casa depois de ensinar tão cedo hoje?" Ela sorriu levemente: "Sim. Os alunos fizeram o exame hoje. Então você os deixa ir para casa mais cedo." A frase parecia leve, mas por que vocês dois a acharam tão pesada? Nos dias que se seguiram, Carla costumava usar a desculpa de ir tarde ao mercado, visitar seus amigos ou comprar mais roupas para os alunos, até mesmo para poder passar pelo prédio. Ela secretamente olhou para ele rindo, torcendo, balançando uma pá de areia. Sentindo-se envergonhada, animada e algo como medo se infiltrando. A professora costumava ensinar por muitos anos, sabendo o que é certo e errado. Mas sua vida de casada tem sido silenciosa. O irmão Eric era gentil, mas seus olhos estavam vazios e não havia mais vitalidade para fazer as pessoas se apoiarem. Eric está vivendo como uma sombra. À noite, a senhorita Carla estava deitada ao lado do marido, ouvindo o chiado, o cheiro de remédio, o cheiro de óleo de vento. E a sala estava tão silenciosa que ela podia ouvir claramente o som de gotas de água caindo do beiral para o chão de tijolos. Lá fora, o vento assobiava e havia outro vento girando em seu coração. E ela não sabia como encontrar uma saída. Ela se virou e fechou os olhos, tentando dissipar a imagem de Murilo. Mas quanto mais ela se afastava, mais ela se tornava aparente aquele olhar, aquele sorriso, aquela postura imponente. Parecia estar em sua mente, fazendo-a se levantar e ir para a varanda, olhando para o prédio oposto. As luzes ainda estavam acesas. E as risadas dos trabalhadores ressoaram, misturadas com a piada de Murilo em algum lugar, como uma canção meio selvagem. Então, de repente, houve uma leve batida na porta. A senhorita Carla se assustou na varanda. Murilo ficou ali, com a camisa encharcada de suor, um saco de pão na mão. Oh não, você já jantou? É conveniente para mim comprar mais. Ela olhou para ele suavemente: "Obrigada. Mas por que é tão tarde?" Na queda de energia, passei e vi que sua casa ainda estava iluminada. Com medo de que você acordasse sozinho. Sua voz rústica não era exatamente suave, mas era quente. Uma brisa noturna rastejou pela abertura da porta. O som de insetos cantando e a luz amarela brilhou no chão de tijolos, iluminando claramente duas figuras, uma reta e outra inclinada. Naquele momento, a senhorita Carla se viu tremendo. Não por causa do frio, mas por causa do medo e por causa de outra coisa que ela não se atreveu a nomear. Murilo largou a bolsa e se afastou lentamente. Mas seu olhar parou por mais tempo do que o necessário. Não fique acordado até tarde. Você vai se levantar amanhã. Você acenou com a cabeça e ensinou. Ela acenou com a cabeça levemente e respondeu: "Sim. Você vai para casa. Não se canse." Ele se afastou. Mas quando o som de passos desapareceu, seu coração bateu como se ela tivesse corrido uma longa distância.
Ela se perguntou o que estava fazendo? Um professor que costumava pregar moralidade a muitos alunos agora tremia com o olhar de um jovem e tímido construtor. Na manhã seguinte, na sala de aula, Carla observou as crianças lerem a lição e sua mente estava vagando. Cada palavra no quadro negro dançando, transformando-se na silhueta de Murilo. Até que um aluno perguntou: Senhorita, o que é o amor verdadeiro? Ela ficou em silêncio. Essa pergunta foi como um toque no fundo de seu coração. Ela sorriu e respondeu levemente: é quando eu quero que alguém seja feliz. Mesmo que eu não consiga nada. A aula ficou em silêncio. Mas em seu coração, ela mesma não conseguia acreditar no que dizia. Naquela tarde, choveu forte. Uma chuva torrencial caiu sobre o telhado de ferro corrugado e a chuva açoitou o portão de ferro, fazendo um som crepitante como o som de um coração humano escondendo um segredo. Murilo se abrigou da chuva sob os beirais de sua casa, sem saber onde estava em silêncio, mas tenso como cordas. Um relâmpago brilhou. O vento sacudiu a cortina e seus olhos se encontraram em um instante. Um olhar que deixou as pessoas com medo e inseparáveis. A professora Carla não sabia quando a chuva parou. Apenas que quando ela saiu para a estrada cheia de poças. A luz amarela variegada refletia como um espelho para o coração das pessoas. Ela suspirou levemente. Virou-se para fechar a porta. Mas seus lábios ainda estavam contraindo o nome de alguém levemente. Como se tivesse se tornado um hábito incontrolável. Nos dias que se seguiram, a pequena casa perto da mina de carvão tornou-se estranhamente movimentada. A professora Carla parecia viver em dois mundos paralelos. De um lado estava o silêncio e o silêncio com o marido. O chiado, o cheiro de remédio e o cheiro de velho na sala. Do outro lado estava a respiração de Murilo. Seu olhar, seu sorriso e sua presença. Como uma brisa quente entrando na sala gelada. Toda vez que via Murilo, a senhorita Carla sentia seu coração batendo forte. Apenas um olhar, um sorriso. E ela sabia o que ele estava pensando. Ele não precisava dizer muito. Suas sobrancelhas levantadas e a maneira como ele sorria suavemente eram suficientes para ela entender. Carla percebeu que estava vivendo para suas emoções, para seus próprios sonhos, para uma excitação espiritual que ela não ousava há muito tempo. No dia em que subiu ao pódio na aula, a senhora Carla não estava mais totalmente focada na lição. Toda vez que ela olhava para cima, seus olhos involuntariamente olhavam para a janela onde o prédio ficava em frente. A porta de ferro. Algumas figuras passaram, mas ela só encontrou uma figura. Murilo estava sorrindo brilhantemente, lembrando-a da sensação de que seu coração estava batendo forte. Os alunos leram a lição despreocupadamente. Ela apenas sorriu sonhadora e murmurou baixinho: algum dia. Um dia ele pertencerá a mim. Em uma tarde chuvosa, a senhorita Carla estava sob o beiral olhando para a casa em construção e viu Murilo na chuva. A camisa encharcada, a postura alta e cheia de energia. Ela estreitou os olhos, mordeu o lábio, querendo correr de volta e com medo de ser descoberta. Só mais um segundo, mais um passo à frente. E ela sabia que estaria completamente fora de controle. À noite, a senhorita Carla voltou para seu quarto. O marido estava deitado em uma cadeira de rodas. Ela ouviu a respiração constante de Eric. O cheiro de remédio. O cheiro de cheiro velho e mofado. Mas seu coração estava cheio de outra coisa. O cheiro de Murilo. Seu sorriso. Seus olhos. Ela se sentou na beira da cama. A luz amarela brilhando em seu rosto. Olhando para a mão como se quisesse se lembrar. Não se esqueça de ter um marido aqui. Há um dever. Mas quanto mais a razão é suprimida,
mas seu coração aperta. No 7º dia, a senhorita Carla recebeu notícias de todos no prédio. Murilo fez uma pausa no trabalho hoje para fazer as tarefas. Mas parecia que toda a distância não tinha sentido. Ela foi para o alojamento dele. A velha porta da pousada, com sua pintura descascada e rachaduras ao longo dos anos, vibrando levemente sob as batidas da mãozinha de Miss Carla. As batidas ecoaram no corredor estreito, onde o cheiro de mofo das velhas paredes de tijolos se misturava com o leve cheiro de serralha do lado de fora do beco. Ela ficou ali, seu coração batendo como um tambor de batalha. Suas bochechas coradas sob a fina camada de giz. Seu delicado vestido floral abraçando seu corpo, revelando claramente as curvas sedutoras que ela havia escolhido deliberadamente para conhecê-lo. Murilo, um trabalhador de canteiro de obras com um corpo tonificado, pele bronzeada e mãos calejadas, estava sentado lá dentro, fumando seu último cigarro do dia, quando uma batida repentina na porta o tirou de seus vagos pensamentos sobre ela. Ele se levantou, os pés pesados no chão de cimento irregular. A mão agarrou a trava de ferro enferrujado da porta. Quando a porta se abriu, os olhos de Murilo encontraram o rosto de Carla. Seus olhos se arregalaram, a princípio misturados com surpresa e dúvida. Era uma alucinação depois de um dia de trabalho duro? Então, gradualmente, aquele olhar se tornou quente e faminto, como um fogo subindo das cinzas. Seus olhos dispararam de seus olhos brilhantes, até seus lábios curvos que estavam franzidos de timidez. E então pararam na gola ligeiramente aberta do vestido, onde a pele branca espreitava. Os olhos de Murilo estavam queimando, cheios de luxúria há muito reprimida, mas ainda mantinham a menor apreensão de um garoto do interior que enfrentou seu amante dos sonhos pela primeira vez. Senhorita Carla, você, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Sua mão inconscientemente apertou a porta. A senhorita Carla sorriu timidamente. Entrou sem ser convidada, e Murilo fechou a porta atrás de si com um som seco. No momento em que a porta se fechou, o mundo exterior desapareceu, deixando apenas o espaço estreito do quarto de motel com uma velha cama de madeira, uma pequena mesa cheia de roupas sujas e o cheiro de suor masculino se espalhando. O sentimento entre os dois explodiu como uma bomba de detonação lenta. Murilo não conseguiu se conter, dando um passo à frente e pressionando seu corpo contra a porta de madeira apodrecida. Suas costas tocando a madeira áspera, fazendo um leve rangido. Seu coração batia descontroladamente. Seu hálito quente atingiu seu rosto. E a senhorita Carla tremeu, suas mãos inconscientemente agarrando sua camisa, sentindo os músculos sólidos sob o tecido áspero. A luxúria surge como uma onda do mal, apagando todas as barreiras sociais, toda a timidez inicial. Ele se aproximou, peito a peito, quadril a quadril, e ela podia sentir claramente sua ereção através do jeans velho, fazendo suas bochechas corarem e seu corpo queimando como fogo. Os lábios de Murilo pressionaram os lábios da senhorita Carla de repente, mas sondando. O primeiro beijo foi quente, como um fogo lambendo a carne, transmitindo uma sensação de doçura misturada com constrangimento. Seus lábios estavam secos do sol e do vento no canteiro de obras. Mas quando ele tocou seus lábios macios e úmidos, eles se tornaram mais gentis, sondando pouco a pouco. Ele não estava com pressa. Apenas chupou suavemente a ponta do lábio inferior dela. Sentiu a doçura do batom de alta qualidade e depois se separou gradualmente para que sua língua deslizasse levemente, pedindo permissão para ir mais fundo. A senhorita Carla respondeu com timidez, seus lábios tremendo, sua língua timidamente tocando a dele, criando uma corrente elétrica escorrendo por suas espinhas.
A sensação era como mel derretendo. O calor se espalhando de seus lábios para o pescoço e para o peito, fazendo-a respirar pesadamente. E ele estava apaixonado como um viciado provando sua primeira iguaria. A mão direita de Murilo descansou levemente no pescoço de Carla, seu polegar acariciando a pele lisa de sua faringe, sentindo seu batimento cardíaco acelerado. A outra mão se inclinou contra a porta de madeira, apertando para manter o equilíbrio, mas na verdade para suprimir a onda de desejo. Eles desfrutaram dos lábios um do outro apaixonadamente. Línguas envoltas em tangerinas, saliva misturada e um pequeno guincho soou no espaço silencioso. A senhorita Carla fechou os olhos, sua mente girando de amor. E Murilo parecia estar descobrindo um tesouro. Cada movimento de seus lábios cheio de afeto e luxúria. Então Murilo deixou aqueles lábios doces. Não para terminar, mas para descer. Seus lábios correram ao longo de seu pescoço, inalando o gosto salgado do desejo da mulher, o leve cheiro de suor depois de um longo dia. O cheiro sedutor de carne que o deixava louco. Ele beijou levemente na clavícula. Depois até o peito, onde o vestido foi retirado. Ao mesmo tempo, seus dedos deslizaram para baixo. Deslizaram pela borda de sua saia e rastejaram para a floresta triangular secreta que ninguém tocava há muito tempo. A área estava úmida, quente e o pelo era liso sob as pontas dos dedos secos, dedos calejados dos tijolos e rebocando o canteiro de obras. Ele brincou suavemente, acariciando a borda externa primeiro. Depois deslizou para dentro, tocando a bela pérola, girando alegremente. A senhorita Carla estava brava com aqueles dedos. Eles são ásperos, não tão suaves quanto as mãos vazias do escritório. Mas é essa aspereza que traz uma forte sensação de estimulação, como uma lixa esfregando a carne sensível. Ela gemeu, seu corpo se contorceu, suas pernas estavam inconscientes e sua cabeça foi jogada para trás para tocar a porta. Murilo, tio. Oh, um gemido escapou de sua garganta, cheio de prazer e súplica. Seus dedos se tornaram cada vez mais ousados, perfurando mais fundo, enganchando, fazendo com que a floresta triangular se contraísse. E o suco viscoso fluía e encharcava suas mãos. Ela freneticamente, seus quadris balançando ao ritmo de sua mão, sentindo como se estivesse sendo queimada por dentro. A boca de Murilo não estava tão apressada quanto o beijo anterior, mas lentamente lambeu um pouco os lados dos lábios maduros, quente como se seu coração estivesse ansiando. Sua língua desliza levemente, sugando a água doce. O sabor salgado misturado com doçura o faz se apaixonar. A senhorita Carla esfregou a cabeça dele, a mão correndo em seu cabelo bagunçado, abraçando seu pescoço com mais força como se estivesse segurando aquele momento celestial, não querendo que ele passasse. Seu humor emocional agora é uma explosão de luxúria há muito reprimida, ela se sente como uma mulher de verdade. Amada, conquistada. Seu corpo se curvou, esticado como um arco e flecha. Seus seios arfaram e seus mamilos endurecerão sob a saia. Os dedos travessos de Murilo ainda estavam lá, enganchando mais fundo, chegando ao ponto final que a fez gritar de prazer. Lágrimas brotando em seus olhos porque era tão intenso. Então houve o beijo intenso e doce de Murilo, ele olhou para cima. Seus lábios cobertos de lodo. Beijou-a profundamente, transmitindo todo o seu amor e desejo. Sua língua estava bem enrolada e suas mãos ainda estavam constantemente brincando por baixo. Finalmente, o vórtice louco de luxúria varreu os dois para a velha cama de madeira. Rangendo sob o peso, Murilo tirou a roupa, seu corpo bronzeado mostrando claramente seus músculos. A senhorita Carla estava deitada embaixo dele, as pernas apoiadas em seus quadris.
largas em saudação. Aquilo, de Murilo, vasos sanguíneos eretos, grandes e proeminentes, estava constantemente entrando e saindo de sua lacuna na floresta cheia de lodo. Tão forte, tão ansioso. Cada estocada era seguida pelo som de carne batendo uma contra a outra, acompanhada por seu gemido, Murilo, forte, Aquele gemido ecoou no ar do quarto seco do motel, misturado com o forte cheiro de amor e suor. Mudando de posição, Murilo sentou-se abraçando-a, todo o seu corpo enrolado e esticado no espaço à sua frente como uma cortesã consagrada. Ele tinha acabado de entrar e sair intensamente da floresta de seu amante, curvando-se para chupar o mamilo de um pêssego maduro, rosado, duro. Seus dentes morderam levemente. Sua língua girou, fazendo-a gemer. Suas mãos coçando suas costas. Cada impulso profundo, tocando o útero, a fazia convulsionar de prazer. O fogo do amor passou. Eles se deitaram um em cima do outro ofegantes. Seus corpos nus estavam cobertos pelo sol da tarde através das rachaduras das telhas da casa. O suor escorria por todo o corpo, brilhando sob a luz dourada. Sua respiração se misturava e suas mãos se entrelaçavam. Naquele momento, amor e luxúria se fundiram em um simples quarto de motel. Eles começaram a se ver com mais frequência e o espaço ficou mais fechado. Passeios pelo prédio, pequenas trocas sob os beirais, conversas tardias quando todo o prédio está quieto. As emoções dos professores Carla e Murilo eram como águas de inundação, transbordando fortemente da margem, varrendo toda a razão restante. Eles encontram a harmonia do pensamento, todos os desejos, sem palavras. Carla percebe que está vivendo para si mesma mais do que nunca. Cada objeção, cada lembrete, cada dever é gradualmente superado pelo sonho de ser amado e viver plenamente com os próprios sentimentos. Aos poucos, ela esqueceu o cheiro de remédio. Esqueceu a respiração firme do marido. Esqueceu os olhos preocupados dos sogros e, em vez disso, a excitação quando pensou em Murilo. Quando ela o viu ali como um marco para sua liberdade e alegria. Os dois se tornaram como uma figura com uma sombra. Em todos os momentos, Carla procurou estar perto dele, para que seu riso, seu olhar e sua presença preenchessem cada momento. Murilo também foi mais proativo ao tentar visitar, carregando um pequeno presente, sorrindo e piscando como se dissesse: "Eu sempre entendo você e também entendo você." Hoje em dia, Carla nunca se sentiu tão totalmente ressuscitada. Ela não é mais uma mulher que só sabe ensinar, cuidar do marido e manter as regras. Ela é uma bela professora Carla, egoísta na primavera, vivendo por instintos, sonhos e emoções. E embora ela pensasse muitas vezes sobre moralidade, sobre dever, sobre seu marido, ela ainda sabia que a razão não era mais forte o suficiente para superar as emoções. Em seu coração, Murilo tomou seu lugar como um novo sopro de vida, como um alimento espiritual indispensável. Desde o dia em que Murilo entrou pela porta, a vida de Carla pareceu se voltar para outra estrada, cheia de flores perfumadas, mas também cheia de lama profunda. A pequena casa na encosta ainda está intacta como sempre. Eric estava em uma cadeira de rodas na varanda. Seu cabelo era sal e pimenta, e seus olhos olhando para longe como se ele tivesse encontrado sua juventude perdida. A mulher que estivera ombro a ombro com ele no início da noite agora estava diferente. Carla, que já fez toda a cidade admirar por ser boa em ensinar e ser gentil, tornou-se silenciosamente errática. Ela saiu cedo e voltou tarde. Seus olhos estavam sempre pegando fogo. Sua voz era sarcástica e às vezes ela se assustava quando ouvia o som de uma cadeira de rodas farfalhando atrás dela.
Eric sentiu tudo, mas ficou em silêncio. Ele entende que há uma perda que não pode ser contida pelo amor e também sonhos que não podem ser extintos com lágrimas. Seu filho, Newton, está em seu último ano de medicina em Nova York. Ele era a única esperança de Eric. O resquício de luz na casa que estava pesada de escuridão. No dia em que Newton trouxe sua namorada de volta para estrear, toda a família parecia estar iluminada com um pouco de calor. Aquela garota era obediente, educada, sorrindo como uma flor às 10 horas da manhã. Eric olhou para o filho, com a voz abafada. Eu só quero que você seja gentil. E mãe? Newton abaixou a cabeça. Uma tristeza repentina que era desconhecida em seu coração. Ele tinha ouvido os sussurros sobre sua mãe. A mãe que lhe ensinara que a moralidade era mais preciosa do que o ouro. Agora era mencionada com uma voz desdenhosa pelas costas. Ele não acreditou, mas quando voltou para sua cidade natal, viu os estranhos olhos brilhantes de sua mãe, toda vez que olhava para o prédio do outro lado da rua, onde o construtor Murilo trabalhava. O coração de Newton de repente ficava tão frio quanto o vento que soprava da mina. Naquela noite, Newton sentou-se ao lado de sua mãe na cozinha vazia. Sua voz suave, mas dura: mãe, estou fraco. Não me deixe mais triste. Ela caiu em um suspiro apressado. Ela queria dizer alguma coisa. Queria justificar que estava apenas com o coração fraco. Mas as palavras engasgaram em sua garganta. Newton tinha ido embora. A cozinha estava vazia. E ela se recostou na parede e suspirou. Do lado de fora, a luz do prédio brilhava na janela. Amarelo pálido como o olho humano que uma vez a fez se mover. À noite, Eric sentava-se em silêncio na sala de estar, com as mãos trêmulas ao lado da cadeira de rodas. Ele ouviu todas as palavras de seu filho, o suspiro de sua esposa. Tudo isso se misturou em uma canção triste que ele não sabia onde parar. Ele não o culpa porque, mais do que ninguém, ele entende a sensação de ser abandonado no meio da vida quando ele mesmo não tem vitalidade. Ele só temia que um dia aquela mulher chamada Miss Carla não tivesse como voltar atrás. Mas uma vez que a vida escorregou, não é fácil parar. Quanto mais Carla tentava evitar Murilo, mais ela era puxada para ele. Como um corpo queimado encantado pelas luzes. Há cada vez mais reuniões. E as palavras se tornam familiares. Murilo é imprudente e fala rudemente. Mas sabe como fazer as pessoas se sentirem desejadas. E a senhorita Carla, depois de tantos anos vivendo no frio, não podia recusar aquele olhar. As pessoas na cidade começaram a falar. Algumas simpáticas, outras desdenhosas, outras apenas suspiraram. A professora Carla, que costumava ensinar muitas turmas de alunos sobre bondade, agora é a história mais triste da pequena cidade. Mas ela ainda andava, ainda sorria, ainda passava batom todas as manhãs e ainda esperava pelo assobio familiar do outro lado do prédio. Mesmo sabendo que era errado. Mesmo sabendo que perderia tudo, ainda havia uma voz pequena, mas memorável em seu coração. Eu sou apenas uma mulher. Quero viver, ser amada pelo menos uma vez. E o Sr. Eric naquela noite, olhando pela janela, onde a sombra de sua esposa estava impressa na lua, seus olhos úmidos como o orvalho da manhã, ele disse a si mesmo: se você está feliz, apenas vá. No verão daquele ano, choveu o mês todo. As longas chuvas pareciam apagar todos os vestígios da velha primavera, onde a mulher ousava viver, ousava estar errada, ousava ser egoísta. A professora Carla estava diferente agora. O sorriso em seus lábios não era mais o de uma mulher radiante, mas um sorriso cansado misturado entre culpa e descuido. Desde o dia em que Newton,
Seu filho. Falou diretamente com ela com olhos melancólicos. Eu não me atrevo a culpá-lo. Eu só espero que você não me deixe me curvar ao mundo. Ela silenciosamente não discutiu. Apenas abaixou a cabeça. Sua mão agarrou a toalha de mesa tremendo. Mas então, apenas alguns dias depois, Carla foi vista ainda saindo de casa à tarde. Ainda caminhando rapidamente em direção à casa do vizinho, onde Murilo trabalhava. A única diferença era que ele não estava mais lá. Murilo mudou-se com outra equipe de trabalhadores para o sul do México. Ele caminhou depois de uma briga em um pub, onde brigou com algumas pessoas que haviam insultado o professor da cidade. Antes de sair, ele só deixou um pedaço de papel amassado no armário da pousada. A professora Carla me ensinou a amar. Mas minha vida não nasceu para salvar ninguém. Se houver uma próxima vida, gostaria de poder ser um verdadeiro aluno do professor a qualquer hora e em qualquer lugar. Molhou o papel, mas quanto mais leio, mais sinto que meu coração está leve. Como se tudo finalmente tivesse derretido na chuva. Naquela noite, ela se sentou perto da janela, ouvindo o vento uivando através do aro. Seu coração estava vazio. Eric ainda era o mesmo. Ainda em sua cadeira de rodas. Ainda sentado sozinho na porta. Sua tosse tem piorado ultimamente. Sua voz está rouca, mas seus olhos estão estranhamente calmos. Uma vez ele ligou para sua esposa e disse a ela: "Se você está entediado com esta casa, vá embora. Só espero que não deixe Newton ver a cena de sua mãe e seu pai." A frase foi leve como o vento, mas fez o coração da senhora Carla doer. Ela queria abraçar o marido. Queria pedir desculpas, mas sua garganta engasgou com força. Lá fora, a chuva caía persistentemente, tristemente, como o suspiro do céu e da terra. Então aquela noite fatídica chegou. E a chuva caiu com trovões e relâmpagos que iluminaram todo o canto do céu. O Sr. Eric, depois de uma refeição para comemorar a formatura de seu filho, insistiu em sair para a varanda para rir com os vizinhos. Mas quando todos saíram, ele sentou-se em silêncio e desmaiou em uma cadeira de rodas. Disse que ele foi atingido por um vento leve como uma brisa de verão. A senhora Carla o abraçou. Suas mãos estavam frias. Sua boca ainda cheirava a álcool e uma lágrima caiu em sua bochecha, misturando-se à chuva e derretendo. Newton voltou de Nova York em silêncio durante todo o funeral. Ele olhou para sua mãe. Seus olhos eram tão profundos e ocos quanto um abismo. Ela não era mais a mãe gentil que sempre fora, nem a mulher sonhadora que sonhara antes. A senhorita Carla era agora como uma sombra frágil se dissolvendo na fumaça do incenso. Após o funeral, Newton disse à mãe para se mudar para a cidade para morar com ele. Mas na manhã seguinte, a senhorita Carla desapareceu, deixando apenas uma breve carta sobre a mesa. "Fui encontrar o último suspiro da minha vida. Não se preocupe com a mamãe. Por favor, seja gentil com Newton." Ninguém sabia para onde a professora Carla foi. Algumas pessoas dizem que ela seguiu o comboio de ônibus até o sul dos Estados Unidos. Alguém lhe disse para ir para as águas de Miami, onde Murilo trabalhava para abrir uma pequena turma de alfabetização para crianças. Trabalhadores do canteiro de obras para ter a oportunidade de ser professor de Murilo que ele precisava. Algumas pessoas também disseram que ela mudou de nome e sobrenome, vivendo uma vida tranquila como se quisesse expiar seus erros. Com o passar dos anos, Newton tornou-se médico, casou-se com sua esposa e deu à luz seu primeiro filho. Em uma viagem à sua cidade natal com sua esposa e filhos, ele parou em frente à varanda de uma casa velha, onde a grama havia crescido no chão e a cadeira de rodas enferrujada ainda estava encostada na parede.
Newton fechou os olhos como se visse um vislumbre da silhueta de sua mãe. O mesmo cabelo preto, o mesmo sorriso triste, a mesma postura sentada do velho pai perto da janela todas as tardes chuvosas. Newton disse suavemente: Mãe, entendo. Há pessoas que passam a vida inteira procurando um minuto para serem elas mesmas. Mesmo que o custo seja tudo. Lá fora, chovia de novo, chuva de verão, fresca e clara, como se o céu e a terra também quisessem apagar todos os vestígios, deixando apenas a história de uma mulher que um dia amou e errou até o fim. Caro público, respeitosamente e respeitosamente, algumas pessoas vivem a vida inteira apenas para serem fiéis ao coração uma vez. Mas entre a palavra amor e o significado, uma vez que você perde um passo, é difícil para qualquer um voltar sem deixar pegadas na lama. A professora Carla, a mulher que costumava semear a palavra, deixou cair sua própria história de vida entre esses palavrões. E na vida, ninguém é branco, ninguém é negro, apenas aqueles que se atrevem a viver e aqueles que ousam aceitar o preço dessa vida. Senhoras e senhores, há histórias na vida que soam como ficção. Mas se pensarmos bem, veremos nossa própria silhueta em algum lugar em cada respiração, cada olho, cada momento de fraqueza do personagem. A história da professora Carla e do construtor chamado Murilo é, em última análise, não apenas uma fatia de erros, mas também um espelho que reflete muitas vidas na sociedade atual. A senhora Carla, uma mulher que parece ter toda a beleza, educação, trabalho estável e uma família completa. Mas o destino não a provoca quando seu marido, o Sr. Eric, o ganha-pão da casa, de repente tem um problema. Fica incapacitado. De um homem forte, Eric ficou desamparado. Caindo assim, roubando das pessoas não apenas sua saúde, mas também sua fé, sua vontade e seu status em suas próprias casas. E a senhora Carla, uma mulher de 41 anos cuja metade de sua vida já passou. Mas a outra metade está queimando com muitas memórias ocultas, sonhos e vazios. Ela estava sozinha em sua própria casa. Ela estava procurando por algo que parecia muito pequeno. Apenas um olhar, uma palavra de preocupação, um olhar leve. Mas ela não conseguia obtê-lo de seu marido que havia afundado silenciosamente na escuridão da doença e da culpa. E então, como um arranjo sombrio do destino, um construtor chamado Murilo apareceu. Murilo, um jovem forte, que experimentou por trás do olhar sarcástico e do sorriso um forte instinto que era ao mesmo tempo sincero e oculto. As ambições instintivas da juventude. A maneira como ele olhava para ela. A maneira como ele falava e brincava. Inadvertidamente despertaram no coração da mulher as emoções que ela pensava ter enterrado há muito tempo. Pode-se culpar a senhora Carla por ser fraca de coração, mas também é inegável que ela é apenas uma mulher que sabe amar, sonhar e vibrar. A única diferença é que ela deixa suas emoções dominarem a razão. E a partir desse momento, ela se perdeu. Murilo não era ruim, mas não era bom. Ele é a personificação das tentações cotidianas, de ventos estranhos, inclinando o telhado que parece sólido. Talvez ele estivesse realmente apaixonado. Talvez estivesse apenas temporariamente apaixonado. Mas não importa o que acontecesse. Foi ele quem fez uma casa rachar, fazendo uma mãe esquecer seus filhos. Uma esposa esquecer seu marido. Mas se é apenas para culpar Murilo, é justo ou não? A resposta é não, porque a senhora Carla é educada, conhecedora, ética e tem um filho adulto como exemplo. No entanto, ela escolheu seguir o caminho mais curto para encontrar alegria e esqueceu que aquela estrada era o abismo. O filho da senhora Carla, Newton, é o remanescente dessa triste história.
Embora não tivesse idade suficiente, Newton estava acordado o suficiente para perceber a desorientação de sua mãe. Ele não estava com raiva. Apenas gentilmente aconselhou. Apenas esperava que sua mãe voltasse para seu pai. Mas às vezes o conselho do filho não pode salvar o coração da mãe que está se afogando em embriaguez emocional. A história vem aqui. Alguém vai dizer que a culpa é da senhorita Carla. Murilo é desprezível e o Sr. Eric é pobre. Mas se olharmos mais profundamente, veremos que cada pessoa é vítima do destino e de nós mesmos. O Sr. Eric está desamparado, mas ainda ama sua esposa e filhos. A professora Carla cometeu um erro, mas ela não era exatamente uma pessoa má. Ela era apenas uma pessoa perdida em um momento de fraqueza. Quanto a Murilo, ele representa a parte do instinto em todo ser humano. A parte que, se você não souber controlá-lo, ele destruirá tudo facilmente. A vida humana às vezes custa apenas um minuto de erro com uma vida inteira de arrependimento. Mas também são esses erros que nos fazem entender mais sobre o limite, a consequência e o valor da palavra moralidade na vida. O amor, sem razão para iluminar o caminho, se tornará um fogo abrasador. Quanto ao casamento, se houver falta de partilha, a simpatia será tudo. Seguindo Murilo atrás estavam os pais idosos de Eric. O filho que sempre esperou que sua mãe voltasse. Quem está certo e quem está errado? Talvez o tempo dirá, mas uma coisa é certa. Ninguém neste mundo pode fugir para sempre de sua própria consciência. A vida é inerentemente perfeita. Cada um de nós tem momentos de fraqueza, momentos de erros que não queremos repetir. Mas o mais importante é não deixar que o momento de fraqueza se torne uma mancha na vida e não use a desculpa da solidão para justificar ações que prejudicam os outros. A história de Carla também é um lembrete para cada um de nós de que a felicidade não está em vaidades externas, mas em apreciar o que temos. O marido, mesmo sendo deficiente, ainda precisa de amor mais do que nunca. A criança, mesmo sendo adulta, ainda precisa ver o exemplo da mãe. Afinal, o amor só é verdadeiramente belo quando está dentro dos limites da moralidade. E quando você ultrapassa esse limite, não importa o quão apaixonado você seja, é apenas um vento passageiro. Deixando para trás você é quebrado. Arrependimento e dor. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.